e que, sem dúvida, não é inteiramente imutável diante de impressões recentes. O texto diz mais que é perfeitamente normal e compreensível, portanto, que o investimento libidinal de uma pessoa em parte insatisfeita, mantida espaçosamente em prontidão, também se volte para a pessoa do médico. Bom, aqui o texto fala a respeito da questão dessa catexia libidinal, dessa fonte. O que é a fonte que eu estou me referindo? É a fonte da energia psíquica. A gente está falando da questão da energia de libido, mas nessa linha de transferência que tudo se recorre, tudo se vai de encontro à corrente, ao psiquismo e a essa fonte de energia. Sobre essa conduta da transferência, diz na lauda 3, não haveria mais o que dizer ao cismar se dois pontos de especial interesse para o analista não permanecessem inexplicados. Em primeiro lugar, não entendemos por que a transferência nos indivíduos neuróticos sem análise ocorre muito mais intensamente do que em outros, que eu estou falando de neurose, que não fazem psicanálise. Em segundo lugar, continua sendo um enigma que a transferência nos apareça com mais forte resistência ao tratamento, enquanto fora da análise temos que admiti-la como portadora da cura, como condição do bom sucesso, pois observamos, e é uma observação que pode ser repetida à vontade, e que diz mais a questão da interrupção acaba ou a situação muda. A cessação dá lugar ao silenciamento do que ocorre ao paciente. E aqui você pode desenhar aqui o set, como essa figura, esse analisando, está se portando, como que se começa, em toda essa fala, ou não querer falar, não querer dizer, então eu estou transferindo algo para você, então também ao mesmo tempo eu penso como é que você vai receber essa transferência. Isto de imediato é o que mais acontece entre o analisando e o analista no primeiro ou nos primeiros encontros, né? O Jonas trouxe também um pouco desse recorte durante a aula a respeito dessas observações, dessa falta de manejo, inclusive, né? Uma palavra também muito vista. E a falta de manejo, a questão do manejo clínico, ela tem que estar presente não é só na psicanálise, é na questão, estou falando do terapeuta livre, né? Do profissional. Tá legal? Eu sei que cada um tem sua metodologia, mas a respeito de metodologia, o texto fala aqui no final, à primeira vista parece uma intensa desvantagem metodológica da psicanálise. O fato de nela a transferência, ordinariamente, a mais forte alavanca do sucesso, torna-se o mais poderoso meio de resistência. Olhando mais atentamente, porém, ao mesmo o primeiro dos dois problemas é afastado. Não é correto que durante a psicanálise a transferência surja de modo mais intenso e desenfreado que fora dela. Instituições onde o doente de nervos são tratados não analiticamente, observa-se as maiores intensidades e as mais indignas formas de uma transferência que beira a servidão e também o seu inequívoco matiz erótico. Tá legal? Vamos aqui mais adiante. Temos aqui, ao final da lauda 5, após sua superação, a dos outros componentes do complexo não traz maior dificuldade. Quanto mais tempo dura uma terapia analítica, e quanto mais claramente o analisando reconhece que apenas distorções do material patogênico não o protegem de ser revelado, mas consequentemente ele se serve do tipo de distorção que claramente lhe oferece as maiores vantagens. A distorção pela transferência, essas circunstâncias tendem para uma situação em que, afinal, todos os conflitos têm que ser decididos no âmbito da transferência. Assim, a transferência na análise sempre nos aparece, de imediato, apenas como a mais poderosa arma da resistência, e podemos concluir que intensidade e a duração da transferência são efeito e expressão da resistência. O mecanismo da transferência é explicado se o referirmos à prontidão da libido, que permaneceu de posse do ímagos infantis, mas só chegamos ao esclarecimento do seu papel na terapia se abordarmos
abordamos os seus vínculos com a resistência. Percebam que aqui ele traz ele traz aqui o checkmate da coisa, porque olha o que diz o final aqui desse parágrafo, está na parte, está no início da lauda 6. Permaneceu de posse do nível infantil, mas não chegamos ao esclarecimento de seu papel na terapia se abordarmos os seus vínculos com a resistência. Então, aqui nós já abordamos, isso aqui é do papel do terapeuta, para que se possa fluir essa transferência, né? Mas uma vez que eu já tenho o contato, que eu já tenho esse caminho, eu vejo aqui que está limpo, como diz aqui na história, no grosso modo, para poder te transferir algo, então pronto. Mas existe ainda conteúdo de resistência. Então, assim, a transferência na análise, ela sempre realmente nos aparece de imediato, apenas a poderosa arma da resistência. A resistência é uma arma, gente. Não resta dúvida. Mas isso tem que ser superado. Mas como é que é superado? É da noite para o dia? Não. É rápido, é quebrando paradigmas. Eu acredito que seja uma participação, uma conexão. Essa é a palavra mais clara, mais popular e fácil de ser aplicada nos dias de hoje. E isso, analisando, já percebe de cara quando você já tem essa dinâmica e já sabe como e tem esse manejo, não é? Eu acho que para finalizar, porque a transferência, para finalizar aqui, porque a transferência se presta assim admiravelmente a servir como meio de resistência? Seria de crer que a resposta a essa pergunta deve ser fácil, pois é claro que a confissão de todo o desejo proibido é especialmente dificultada, eu acabei de falar. Quando deve ser feita a própria pessoa a qual ela diz respeito, tal imposição leva à situação que parecem quase inviáveis no mundo real. É precisamente isso o que pretende alcançar o analisando. Quando faz coercitiva negativa do que é a resistência, também vai trabalhar mais esses temas ainda, mais a fundo, e também a respeito dessa catexia do que remete, do que como funciona essa estrutura psíquica do analisando no set analítico. Tá bom? Muito obrigado. Essa foi o nosso resumo.